Meus irmãos, meu nome é Hélio, falando de Jesus Cristo. Hoje a nossa mensagem está no livro de Josué, no capítulo 7, a partir do versículo 10. Meu irmão, essa leitura é muito maravilhosa, porque ela nos ensina como fazer para obter o milagre de Deus, né? Às vezes, irmãos, nós precisamos de um milagre, do socorro de Deus, mas a nossa vida está descontrolada com a palavra de Deus, na mentira, no adultério, né? Quem sabe, né? Elias, quando desafiou os profetas de Baal, ele fez um desafio na hora que ele foi. Os dois holocaustos, ninguém podia usar isqueiro nem fósforo, o fogo tinha que descer do céu. E quando Elias foi clamar o Senhor, que ele disse: consertamos o altar do Senhor que está quebrado. Ele precisava de um milagre. O que ele fez primeiro? Consertamos, junto às pedras, consertamos o altar do Senhor que está quebrado. O que nós precisamos? Fazer um retrospecto na nossa vida, ver como é que está a nossa vida diante de Deus, na prática da mentira, né? Tomando o nome de Deus em vão, na prática do pecado, do adultério. Deus não vai operar. Tem pastora que chega aqui e prega: você vai receber no tempo de Deus, você vai receber isso, receber aquilo. Deus vai te abençoar no tempo de Deus. Meu irmão, Deus, o tempo de Deus era onde? Deus é o próprio tempo. Ele está esperando que nós chegamos ao tempo que nós consertamos o nosso altar para Deus poder operar na nossa vida. Senão Deus não pode operar. Se não houver um conserto diante de Deus. Presta atenção, meu irmão. Não adianta você estar na igreja, se não fizer um conserto com Deus, vale a pena? Não, nem vale a pena perder o tempo. Presta atenção na palavra que Deus mandou destruir a cidade de Jericó e que não podia tomar nada, destruir tudo. Olha o que aconteceu. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediu o meu conserto que ele tinha ordenado. Até tomaram do anátema também, furtaram também, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam suster diante dos seus inimigos. Eu não serei mais convosco se vocês não se consertar. Olha o que Deus falando. Josué se prostrou e ficou a noite toda clamando ao Senhor. E Deus falou: não, José, levanta porque está prostrado. Israel pecou. Não adianta você ficar orando, senão haver um conserto, você e Deus. Fazer um retrospecto na minha vida, eu faço um retrospecto. Vem que eu errei, que a palavra de Deus, vem que nós erramos, mas voltemos para o Senhor que é misericordioso em perdoar. Então, meus queridos irmãos, por que estás prostrado, José? Israel pecou. Não serei mais contigo. O soldado trouxe uma capa babilônica e uma corrente de ouro, escondeu dentro da sua bagagem. Se a ordem de Deus era destruir tudo, porque era o pecado em Jericó. Então, meu irmão, Josué agora destruiu Jericó. Vamos comparar com o Rio de Janeiro. Foi lutar com Monerá, perdeu a batalha. Soldados morreram. E ele foi clamar a Deus por quê? E Deus falou: por causa do pecado. Ganhou a batalha pelo Rio de Janeiro e perdeu por Monerá. É assim é a nossa vida, irmão, diante de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, o rei Saul, enquanto ele obedeceu a palavra de Deus, ele vencia todas as nações. Só teve vitória. Mas o dia que ele desobedeceu, que era destruir tudo, trouxe de lá vaca, ovelha, aí foi rasgado, tirado da mão dele o reinado. E o pior de tudo não é tirar do reinado, é que ele era um homem cheio do Espírito Santo, né, que profetizou quando ele foi ungido no meio dos profetas, e agora foi tirado o Espírito Santo dele e foi colocado um espírito de perturbação. Ficou endemoniado, meus irmãos. Olha a consequência do pecado. Samuel disse para Saul: o obedecer é melhor do que sacrificar. Meu irmão, por isso eu sempre continuo dizendo: Deus não te chama para você fazer nada. Jesus nos salvou para deixar de fazer.
Meu irmão, não se preocupe em fazer nada, não. Quando Jesus nos salvou, nós não entendíamos da palavra, nós éramos pecadores. Ele nos salvou não para fazer nada, mas para deixar de fazer. Porque, irmãos, os frutos do Espírito Santo não é fazer, é deixar de fazer. Presta atenção, irmão. Lá em Efésios 1, diz que aquele que roubava, não rouba mais, agora vai trabalhar para ajudar o necessitado. Aquele que vendia droga, agora não vende mais, vai trabalhar para ajudar o necessitado. Aquele que era dono de morro, agora vai trabalhar. Aquele que pregava mentira, agora não mente mais, porque sabe que Deus, o Espírito de Deus, mora em nós. Desculpa é mentira. A palavra de Deus diz que é sim, sim e não, não. Passou disso, é procedência maligna. Meu irmão, você está precisando de um milagre, de uma cura. Vem que nós erramos. Como é que está? Faz o exame a sua vida. O apóstolo Paulo disse que se o homem julgasse a si mesmo, ele não precisaria ser julgado. É nós que temos que nos julgar, ver a nossa mente, em que nós temos pensado. A nossa vida, a nossa mão, tem um corinho que as crianças cantavam de primeiro, que dizia assim: cuidado, mãozinha, no que pega, cuidado, olhinho, no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, no que vê. Cuidado, pezinho aonde pisa. Cuidado, ouvido quanto ouve. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Então, meu irmão, tá aí, ó. Tá aí a receita. Isso aqui é de um semi-analfabeto. Eu aprendi a ler na Bíblia. Tem 50 anos de experiência diante de Deus. Caí, levantei, já sofri. Hoje a minha vida é um mar de rosa. Não tem problema? Não, os problemas continuam. Só que quando eu tenho que entrar na fornalha, Jesus entra comigo. Nenhum dos meus cabelos é chamuscado. Quando eu tenho que entrar na fornalha, lá na cova dos leões, mas Jesus entra comigo. E os leões fecham a boca dos leões. Então em tudo nós somos mais do que vencedores, porque nós temos Jesus ao nosso lado. Jesus está junto de nós. Meu irmão, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus mudou de endereço. Eu vou postar esse versículo aí qualquer hora, outra vez, até que você mude, que você entenda e muda. Você pode pensar que você está repetindo muita mensagem. Enquanto não aprender, eu vou repetir a mesma mensagem, a palavra que Deus mandou falar. Então, meus queridos irmãos, lá no livro de Josué, de Samuel, a Bíblia nos fala que os filisteus atacaram Israel. E o povo chegaram até Samuel e disse: Samuel, ora o Senhor teu Deus para que ele nos livre da mão dos filisteus. Se fosse os pregadores de hoje, ele ia dizer assim: não, Deus está com você, Deus vai te abençoar. Deus, né, os profetas mentirosos de hoje. Mas Samuel disse para ele: olha, se vocês tirar dentre vós os Astarote, os Balaim, servir só o Senhor, eu vou orar e Deus vai ouvir, Deus vai livrar o seu povo. E diz que o povo quebraram aquelas imagens, quebraram tudo, se jejuaram, consagraram. Samuel foi oferecer um holocausto ao Senhor. Diz que enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto, estava orando, a palavra de Deus diz que Samuel orou e Deus deu ouvido. Enquanto Samuel estava sacrificando aquele cordeiro, Deus mandou um temporal de granizo e matou todos os inimigos. Porque Deus é Deus, irmão. Você está com câncer, pensa que está desenganado dos médicos? Irmão, Deus é o que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem, meu irmão. É um Deus que nós vemos com os olhos, com o sobrenatural. Olha o que Josué disse, o que o profeta Eliseu disse para Deus: Deus, abre os olhos do moço para ele que veja que maior é o que está conosco. Maiores são que não é conosco. E Deus abriu os olhos do moço, e em volta de Eliseu tinha um exército de carro, de cavalos, de fogo. Porque, irmão, maiores que está tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito nosso. Eu não estou falando de salvação, porque a salvação, meu irmão,
ela vem pela fé. Jesus Cristo não é a salvação não é das obras, é pela fé, é crer. Diz que aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca será salvo. O apóstolo Paulo falou para o carcereiro, falou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A salvação não é por obra, não é por mérito de ninguém. É pela fé no Filho de Deus. Agora, para nós receber os milagres, precisa de nós agora fazermos um concerto com o Senhor. Consertamos o altar do Senhor que está quebrado. Não foi assim que Elias fez? E aí, quando ele clamou, desceu o fogo e consumiu o holocausto. Fica com essa mensagem. Passa para quem você puder, meu irmão. Não descarta sem passar, crente ou não crente, passa para quem você... Aí que ele descarta. Mas não descarta, passa para alguém em nome de